É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou explicar por que se o Borrow Against Asset é tão bom, tão legal, tão certeiro, por que o pessoal não faz isso toda hora, né, a todo momento e tal? Tem motivos, eu vou falar agora, né? Primeiro de tudo, aquele exemplo que eu usei foi ótimo, porque o cara fez isso na ultra baixa ali, nos valores mais baixos nos últimos tempos do Bitcoin, que foi 7 mil e pouco, que há muitos anos. Chegou isso no auge da pandemia, né? Tipo 15 de março, foi quando foi decretado pandemia, caiu bastante, caiu mais baixo ainda do que aquilo, mas depois subiu até 7 mil ali, mais ou menos, isso em abril de 2020. Porém, se o Bitcoin estava em 7 mil, vou fazer a conta aqui com a calculadora, tá? Digamos ali no nosso exemplo, né? Eu tinha 20 Bitcoins, que estava 7,257, que dava mais ou menos 140 mil. Aí eu peguei 40% de empréstimo, né? Ou seja, 40% de 145 mil e alguma coisa, que me deu os 58 mil. Ou seja, meu 60%, que é o colateral na mão do cara que emprestou, é 87 mil e alguma coisa, 87 mil e 84 dólares, beleza? Presta atenção nesse número, ou seja, eu tenho 58 mil na minha mão e eu deixei como garantia por esses 58 mil, 87 mil. Guardou esse número? Beleza. Como o cara tem esse 87 mil? Porque você botou 20 bitcoins na mão dele, tá? Agora, digamos que o Bitcoin, ao invés de estar 7,257, quando estava lá, foi para 1.250 dólares, tá? Então o Bitcoin está em 25 mil. Todos aqueles 20 bitcoins. E você tem que providenciar para o cara, no mínimo, 60% do que você pegou emprestado. Ou seja, 60% de 25 mil é 15 mil dólares. 15 mil dólares menos 87 mil dólares, fora os quebrados, fora as taxas, significa que você teria que arrumar para esse cara, de uma hora para outra, 72 mil dólares só para você colocar como garantia. Entendeu a furada? Ou seja, você pegou 52 mil, 58 mil, você usou como garantia 145 mil em bitcoins, só que o bem que garantia o seu empréstimo caiu e agora você tem a obrigação de ou providenciar 72 mil de liquidez imediata, ou você vai perder os bens e ainda vai continuar com parte, não sei se parte da dívida ou com a dívida toda. Depende do contrato. Pode ser que você tome um creu danado, ou seja, você vai perder os 20 bitcoins e você ainda vai estar com a dívida, o cara vai te executar judicialmente. Ou pode até te executar na vida real, não sei. Então, muito cuidado com essa parada. Fora que, sem contar, eu não falei aqui, mas durante esse período de 4 anos, ora o Bitcoin subiu. Eu acho que nunca esteve abaixo de 7 mil, tá? Nunca esteve abaixo de 7 mil de novo. Esteve próximo e tal. Só que, se acontecer o fato de, digamos, ao invés de ir para 7 mil, de 7.207, né? Ao invés de ir para 1.500, for para 5 mil, por exemplo, olha lá, 5 mil vezes 20, aí não, 5 mil vezes 20, 100 mil, então você teria que providenciar 60 mil dólares para o cara. Você teria que correr atrás de alguma coisa, entendeu? Talvez você teria que emprestar os outros bitcoins que você já tinha, por isso que eu te falei. Você tinha 40 no total, botou 20 para rolo, ficou com 28 na mão. Numa eventualidade dessa, você vai lá e dá um double down, ou seja, você empresta mais alguns para você ter mais liquidez para manter lá o troço. Ou, simplesmente, você vai mover mais bitcoins para a conta desse cara, dizendo, tá aqui, cara, ó, toma mais bitcoins aqui e agora você consegue ter esse valor total aí que está faltando para juntar o meu colateral do dinheiro que eu tenho. Ou você pode repagar alguma coisa. Então entenda que não é fácil assim. Por isso que os ultra ricos, quando eles fazem isso, digamos, Elon Musk, multibilionário, né? Quando ele pega esses empréstimos, ele pega tipo 1 milhão por ano, 2 milhões por ano. Pô, o cara teoricamente tem, sei lá, 100 bilhões de dólares. Por que ele pega 1 milhão? Para que ele vai se complicar? Entendeu, gente? Para que ele vai pegar todo o colateral que ele tem para usar? Entendeu? E também tem que lembrar que, eventualmente, cara, mesmo com o custo de imposto, esses caras têm um custo de oportunidade que às vezes é melhor ele vender a ação, ele vender o Bitcoin, o que quer que seja, e comprar o que ele quer comprar, porque ele corre menos risco. Digamos que você
teve uma crise aí, uma nova crise dos imóveis e tal. E, porra, tipo, um apartamento que hoje tá 10 milhões de libras lá no Hyde Park, em Londres, cai para 1 milhão de libras. De 10 para 1. 9 milhões de libras de desconto. E você tem, sei lá, alguns milhões de dólares ou de libras, tanto faz, né, para fazer a conversão, em Bitcoin, ações, ouro, não importa. Com lucro, né? Ou seja, vai ter que pagar imposto de renda. Vende essa bosta, o que quer que seja, paga esse imposto e compra esse apartamento apartamento ou casa, não importa, de 1 milhão de libras, porque você sabe que, porra, não é possível que um imóvel em Londres vai cair abaixo de 1 milhão de dólares ou de libras, ou não vai voltar pelo menos a 2 milhões. Pode não voltar a 10? Pode. Mas se você comprou 1 milhão e o troço foi a 4 milhões, valeu a pena ter pago 15% de imposto? Valeu. Valeria a pena, de repente, você fazer um colateral? Não sei, talvez não, porque esse imóvel caiu, pode ser que o outro bem que está garantindo esse empréstimo também caia, e aí você fica sem a casa ou apartamento e sem o bem que você usou como garantia. Então, cuidado. Por isso que os ricos e ultra ricos, quando fazem isso, eles fazem com muita calma. Inclusive, tem um livro que era muito famoso ali no começo dos anos 2000, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, e depois desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, o Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, lançou um livro chamado Quem Mexeu no Meu Dinheiro, e falava justamente sobre borrow against da classe média. O que aconteceu, gente? Até 1999, os Estados Unidos estava numa riqueza sem precedente. Boomers, né, pessoas que nasceram de 45 até 1960, estavam no auge da grana deles, ou seja, com 40 e poucos anos, ganhando muita grana. Tecnologia dando ganhos, né, exponenciais, né? Tipo, em 1999 você já tinha internet, você já tinha celular, você não tinha? Você já tinha 2G? Talvez não, mas você já tinha, não tinha smartphone, mas você já tinha celular. Já tinha internet 2.0, mais caminhando ali, mais ou menos. Tinha muito ganho de produtividade. Muito, muito mesmo. Banda larga começando. Então, toda e qualquer empresa de tecnologia, tipo, era muito cara as ações, era muito absurdo. Digamos, a Microsoft, valor absurdo. MicroStrategy, do Michael Saylor, ela teve o all-time high dela lá em 99. Só voltou agora porque ele encheu o cofre de Bitcoin. Mas até então, naquela época, tudo que era tecnologia, internet, dados, não sei o que, valia muita grana. Mas era muita grana, entendeu? Então, quem comprou essas empresas, ou ações dessas empresas, lá em 94, 93... cara, viu o patrimônio dele subir muito. Ou seja, digamos eu sou um desenvolvedor de software, eu ganho lá meu salário, né, de capenga aqui, só que na minha aposentadoria, como eu fui investindo nas empresas certas, igual eu tento fazer agora, porra, minha aposentadoria deu um boom, e eu tava multimilionário na minha aposentadoria. E aí nos Estados Unidos, o que você consegue fazer? Digamos, eu ganho lá meus 100 mil dólares por ano, né? E na época era até um salário muito alto, vou botar 50 mil dólares para aquela época lá. 50 mil dólares por ano. Só que como eu investi certo e eu botava muito dinheiro na minha aposentadoria, eu tinha 5 milhões de dólares em ativos na minha aposentadoria em ações. Beleza? 5 milhões de dólares. Aí eu vou lá e faço um borrow against da minha aposentadoria e compro uma casa foda. Ou então eu compro um carro, uma Ferrari. Pô, tinha muita gente fazendo isso naquela época. Ou compra um Porsche, aí vai comprando um monte de imóveis, não sei o que lá, tudo baseado no borrow against da minha aposentadoria. Aí vem o ano 2000, explode, né, estoura a bolha.com, todas essas empresas perdem tipo 90% do valor, empresas vão à falência, e aí você que tinha 5 milhões de dólares, você agora tem zero, ou muito pouco, e você deve 4 milhões de dólares. Então, meu irmão, o que vai acontecer? Vão tomar tudo que você tem e você não tem aposentadoria. Esse livro hoje já está, eu imagino que esteja um pouco ultrapassado, mas se você tiver acesso a ver um PDF, alguma coisa aí, Quem Mexeu no Meu Dinheiro, do Robert Kiyosaki. Arriscadíssimo, se você é classe média, fazer borrow against assets. Depende da situação. Digamos, agora a gente está numa tendência de alta do Bitcoin. Se você faz isso num curto prazo de um ano, é possível que só suba durante um ano. Pode ter lá umas correções e tal, mas no frigir dos ovos, se você não se expor demais,
é bem possível que você se dê bem. E caso você já espere alguma correção, deixa alguma coisa para você conseguir manter o teu empréstimo lá. Mas no geral é arriscadíssimo, entendeu? Arriscadíssimo. Às vezes é melhor você vender o ativo e pagar o imposto de renda, caso seja necessário, porque, né, você teve ganho de capital, do que você arriscar a perder o bem que você comprou e perder o bem que você usou como colateral. Beleza? Isso é muito importante. Valeu? Um abraço.